Todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Motiva. Você nos move. Hotéis.com. A cada 10 diárias você ganha uma de recompensa na Hotéis.com. E Votorantim Cimentos. Da fundação ao acabamento. É bom demais. O Zaidan, o Barão estava falando conosco aqui a respeito da visita do rei Charles lá nos Estados Unidos. Ele usou uma frase que os laços entre o Reino Unido e os Estados Unidos são indestrutíveis, e um deles é o laço da subserviência, né? Esse parece que não vai ser largado nunca, né? Nunca, nunca. Esses laços são históricos. Obviamente a guerra de independência foi contra o Império Britânico, mas houve uma aproximação muito grande, principalmente nas duas guerras, né? E o Churchill, inclusive na primeira, quando nem era primeiro-ministro, mas fazia parte do governo, ele foi ao Congresso dos Estados Unidos. Há laços históricos, sem dúvida. Mas hoje é uma relação completa de subserviência, e no caso do Starmer, ela nem é dissimulada, né? Nem é escondida, é uma subserviência aberta. E sempre que eu ouço alguém falar Rei Charles, eu já fico esperando George on My Mind. Pelo menos um acorde, né, Zaidan? Pelo menos um acorde para abrir uma canção, claro, né? Aí depois eu me lembro que é o rei. Exatamente. Pra gente fechar o Acontece, o Guilherme Oliveira tá conosco para falar de um assunto recorrente que não é para ser desse jeito. Fala, Guilherme. Tudo bem, Ronald? Tudo Boa bem. Tarde para você, para o mestre Zaidan, para o Manuel, para quem nos acompanha por aqui. Pois é, a cidade de São Paulo voltou a ter o problema na oferta de vacina contra a Covid, quase 2 semanas depois daquela nossa reportagem. Mas não é só a capital paulista, não. Ouvintes relataram esse problema também em Guarulhos, Santos, Praia Grande, Itanhaém, Santo André, São José dos Campos e também Igaratá. Bom, por parte da capital paulista, a Prefeitura de São Paulo disse que, em caso de desabastecimento, faz o remanejamento de doses para atender a população aqui da capital, e que na última sexta-feira a cidade recebeu mais 6 mil doses. Mas a Prefeitura reforçou que pede ao Ministério da Saúde as remessas, até porque o órgão federal é responsável por enviar aos estados e os estados repassam aos municípios. Já a Secretaria Estadual da Saúde, por meio de nota, disse que pede ao Ministério da Saúde mais doses e que aguarda a chegada dessa remessa, e que desde o início já recebeu mais de 1.200.000 doses contra a Covid para aplicação em adultos, aquela vacina para quem tem 12 anos em diante. A gente questionou o Ministério da Saúde a respeito desse problema no estado de São Paulo. E o Ministério da Saúde, por meio de nota, disse o seguinte, abre aspas, não há desabastecimento de vacinas contra a Covid em São Paulo, fecha aspas. Pelo contrário, de acordo com a nota do Ministério, sobram doses. Desde o início do ano, o órgão do governo federal enviou quase 2 milhões de doses aqui para o estado de São Paulo, sendo que no território paulista nem 900.000 doses foram aplicadas. Ou seja, está sobrando vacina, mas infelizmente há esse problema, diversos ouvintes relatando. O Ministério da Saúde ainda disse que nesta quinta-feira vai enviar mais 200.000 doses para adultos no estado de São Paulo, um problema possivelmente de logística, mas que ninguém assume essa responsabilidade, pessoal. Valeu, obrigado, Guilherme. Ô Zaidan, minha mãe foi tomar a vacina, tomou a da gripe porque aqui tinha, depois teve a da pneumonia que pintou, mas a da Covid continua sem, não tomou, e eu vou dizer, é público bem alvo, hein? 87 anos, tem que ter a vacina em dia, viu? Não dá para tolerar esse tipo de coisa. Claro, e infelizmente a Covid continua provocando vítimas e até mortes, né? Então é preciso ter muito zelo e não podem ficar vacilando no abastecimento de vacina, né, Ronald? Lamentável. O marido tá bem, Ronald? Tá bem, graças a Deus tá bem, Manuel, tá bem. E quem tá bem também é o torcedor do Paris, porque o Dembélé meteu um 3-2 no primeiro tempo de pênalti, um toque na mão, e a arbitragem marcou o pênalti, 3-2 no primeiro tempo, fraquinho o primeiro pênalti lá em Paris, pra fechar o Acontece, tá bom, amigos? Um abraço, Ronald, abraço, Clara, até amanhã. Valeu. Termina aqui, Bandeirantes Acontece.
Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa para você. Hoje até às 19 horas, Santos estará em campo às 7 da noite, pega o São Lourenço e você vai conferir sim, aqui na Rádio Bandeirantes e em toda a rede. Até às 7, muita informação, opinião e debate. E claro, com a sua importante participação através do Fala Galera. Como você analisa a atuação do Guarani no empate contra a Ferroviária? Foi a pior partida do Bugre, sob o comando de Hélio Cizenando. Opine 971021493. 971021493. E caso David Braz fique à disposição do Rodrigo Santana, técnico da Ponte, para a próxima partida, você voltaria com o defensor, a equipe titular, ou manteria o sistema defensivo com Lucas Cunha e Márcio Silva? Dupla de zaga que vem com 2 vitórias consecutivas. E aí? Opine. 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo, né, de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Guarani fica somente no empate com o time reserva da Ferroviária em Araraquara e termina a 4ª rodada fora do G8 da Série C. Com o resultado, o Bugre caiu para a 10ª colocação na classificação. Ainda invicto no campeonato, o Guarani volta a campo no próximo sábado às 17 horas contra o Santa Cruz, no estádio Brinco de Ouro. Jogo que terá transmissão na tela da Band. Hélio Cizenando vai contar com o retorno de Rafael e pode ter Natan Melo e Rian à disposição pela primeira vez na competição. Partida diante do Santa Cruz passa a ser decisiva para Hélio Cizenando. Com más atuações, o treinador começa a ser pressionado no cargo. Carlos Frontini, executivo de futebol do Guarani, recebe proposta do CRB para a sequência da temporada. Destaque do portal carlosbatista.com.br.
Após empate, Hélio cita vergonha na cara, cobra evolução e avalia erros. Faltas da Ponte Preta. Elenco da Ponte se reapresentou nesta terça-feira e deu início à preparação para o duelo de domingo contra o São Bernardo, às 4 da tarde. Elvis e David Braz iniciam um processo de transição física e têm chances de reforçarem a Ponte na próxima rodada. Após conseguir a rescisão de contrato na Justiça, Bruno Lopes acerta com o Noroeste para a disputa da Série D. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Rodrigo Santana explica rodízio para driblar elenco lotado. São as notícias dos times de hoje. Você pode opinar também, além das enquetes do dia. 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, tá bom? Pedro Piscinato e os destaques iniciais, diz aí, Pedrão. Um abraço pra você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde, um abraço pra você, um abraço especial pra todo mundo ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta: o elenco se reapresentou hoje, deu início aos treinamentos, é claro, já de olho na partida do próximo domingo contra o São Bernardo, lá no 1º de maio. O São Bernardo joga no decorrer dessa semana pela Copa Sul-Sudeste e daqui a pouco vou trazer mais informações da Macaca e também alguns detalhes do time de São Bernardo. Pelo lado do Guarani, após mais um tropeço na noite de ontem pela Série C, o departamento de futebol deve se reunir com o técnico Hélio Cizenando nos próximos dias para alinhar e tentar corrigir a rota enquanto ainda há tempo. Batista. São 17h07, mesa de áudio, Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, o nosso youtuber man, ele que coloca a imagem lá no canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você ainda não é assinante do canal, nós temos aqui uma pesquisa, um levantamento. 70% daqueles que estão assistindo o programa pelo canal de vídeos não fizeram a assinatura do canal. Então, olha, se você está assistindo pelo YouTube, significa que você gosta do nosso programa. Então, tira um tempinho aí, vai lá e faça a sua assinatura. E lembre-se de acionar lá o sininho. Toda vez que tiver uma nova transmissão, você será avisado. E também você pode ser assinante lá do meu canal. Além dos jogos, tem o recorte das matérias aqui da Rádio Bandeirantes e também do programa Os Donos da Bola na tela da Band. É só entrar lá no youtube.com/portal Carlos Batista e lembre-se também de acionar lá o sininho. Toda vez que tiver uma nova transmissão, você também será avisado. Muito obrigado pela audiência. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Olha aqui, um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17h14, hoje até 19 horas. Continue mandando para cá suas mensagens 97102 1493. 97102 1493. Ouvinte no ar. Fala, Batista! Passando aqui hoje para falar do Cidade Jardim Futebol Clube, completando hoje 14 anos. Clube amador do futebol de Campinas. Futebol amador ainda respira. Então, Batista, manda um grande abraço para a turma do Cidade Jardim, que está comemorando esse aniversário. Lá pro Tiquinho, Luizão, o Arisson, o Marcelo, o Fred, o Igor, o Gabriel, todo mundo da diretoria do Cidade Jardim. Um grande abraço, Batista. Fiquem com Deus aí e viva o futebol amador de Campinas.
Sim, com certeza. Futebol amador de Campinas. Grande abraço para o Cidade Jardim. Está completando aí 14 anos. Um grande abraço para todos os envolvidos. Gosto muito do futebol amador. Fiz campeonatos de futebol amador aqui em Campinas. Aliás, um campeonato com imenso sucesso. 91, 92, 93. Copa 51 de futebol interbairros. 96 times participando. Um campeonato enorme. A decisão sempre foi na Praça do São Bernardo, lá no campo do São Bernardo, onde tinha o seu Argemiro Roque, que era o que cuidava da praça. Uma dificuldade imensa, né? Não tinha verba para nada. Argemiro Roque, criativo, um cara extremamente criativo. Ele comprou cabras e colocou as cabras para pastar no campo. Então ele fazia um cercado e elas ficavam ali pastando, né? Quando a grama estava bem rente, aí ele mudava o cercado e as cabras iam comer do outro lado. E assim ele ia avançando com o cercadinho até terminar lá o gramado. Então a grama do São Bernardo estava sempre impecável. Sempre tinha lá uma decisão, né? E a Copa 51, quando ninguém falava em name rights, esse nome pomposo que agora está muito em moda, porque as arenas têm name rights. E aí, vai vender um name rights? O Palmeiras está vendendo name rights. Não, o Corinthians já vendeu name rights. O Pacaembu vendeu name rights. Eu vendi o name rights do Campeonato Amador. 91, 93, 91, 92, 93, tivemos a Copa 51 de futebol interbairros, futebol amador. Então um abraço aí pro Cidade Jardim, parabéns pelo aniversário. Ô Batistão. Oi, fala aí, Pedrão. Aproveitando essa leva de futebol amador, hoje é aniversário também do Vera Cruz, o maior time lá da região do Campo Grande, time tradicional também no Amador de Campinas. Manda um abraço lá pra galera do Vera Cruz, pra galera do Jardim Florense. Opa, galera do Jardim Florense, galera aí do Vera Cruz, um abraço. Muito obrigado pela audiência. E aproveito para mandar um abraço também para o Juninho. Juninho, que é o treinador do Parque Brasília, que é o meu time quando eu utilizo querendo falar de um jogador que está muito mal em algum clube que eu estou observando, né? Algum time. Aí eu falo, olha, esse aqui, se jogasse no Parque Brasília, seria reserva. Isso sempre utilizando, né, uma comparação, uma metáfora, uma analogia só para falar do Parque Brasília. 17:18, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos os ouvintes da Band. Batista, ontem eu sou Ponte Pretano, mas ontem eu assisti o jogo do Guarani, né, pela Benja TV. Veja bem, eu penso assim, a diretoria e treinador do Guarani, eles não podem ver o torcedor apenas como um pagador de sócio-torcedor, de plano. Ouçam o que a torcida tem a dizer. Eu notei o seguinte, eu sou Ponte Pretano, mas eu notei que quando o Mirandinha entrou lá pela esquerda, a coisa pegou fogo. O Guarani tomou totalmente conta da partida. Se tivesse mais 3 minutos ali, o Guarani ia ganhar esse jogo, né? Outra coisa, quando for para escolher treinador, que vai acontecer já diante da teimosia do atual treinador, ouçam a torcida. Por que não fazem um plebiscito, uma enquete, como você faz no seu programa? Um nome que é, assim, com 80% de aceitação entre a torcida e Guarani se chama Felipe Conceição, né? Mas não ouvem. Não, inventa um monte de treinador. Eu não sei onde os caras descobrem tanta... Isso aí só pode ser coisa de empresário. Não é possível. A torcida fala eles vão no Z. Um grande abraço a todos. Abraço, muito obrigado. No futebol e na política acontecem coisas que as pessoas não
consegue entender. Às vezes tem um caminho limpo, asfaltado, liso, um caminho reto, plano. Aí você fala, olha, vai por aqui. Aí tem um outro caminho ali do lado, buraco de tudo quanto é jeito, pedra, ribanceira, árvore que caiu no caminho. Aí eles vão por aquele caminho. Falou, pô, mas não é possível, não estava enxergando esse caminho aqui, que é muito melhor do que aquele. Não, aí prefere aquele. Aí se arrebenta, se rala, acaba se... né, a coisa não é fácil. Então não dá para entender. O futebol e a política acontece esse tipo de coisa. Mais um. Fala, Batista, beleza? Batista, eu queria saber de você ou mesmo dos setoristas aí, o setorista da Ponte, queria saber se tem alguma informação nova sobre o pagamento ou possibilidade de pagamento dos jogadores, dos funcionários da Ponte Preta. É uma das maiores vergonhas que a gente está passando na história da Macaca. Enfim, se tiver a informação aí, por favor. Aqui quem fala é o Mauro, do Parque Eldorado, Ponte Pretano, da Pele até o Jardim do Éden. Valeu! Valeu, um abraço. Pedro Piscinato tem alguma informação? Já já você vem com o noticiário, mas só para atender aqui o nosso ouvinte. A informação é que não há nenhuma previsão. No final da semana passada eu conversei com alguns funcionários, algumas pessoas lá de dentro da Ponte Preta. Eles foram até questionar os altos mandatários da Macaca se havia alguma previsão de pagamento e a resposta foi que não há previsão de pagamento. A informação é que não há nenhuma informação. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos. Tom Saquete Bugrino. Ontem, falha clamorosa do Nonato no primeiro gol. No segundo gol, não sei quem bateu o escanteio. Bateu de um lado, bateu no pau do outro escanteio. E uns 60, 70 metros, quase na lateral do campo. E armou o contra-ataque. Então, o Guarani tem a maior folha de pagamento da Série C, pelo que eu ouvi falar. Contratou um time velho, não é experiente, um time velho. Um pessoal é incapaz de correr. Um técnico, né, que é capaz de imprimir alguma jogada. Você não vê nenhuma jogada ensaiada, um esquema de jogo, né? E, infelizmente, a situação do Guarani é preocupante. Pegou aí, penso eu, dos 4 ou 5 piores times que temos aí na Série C e passou sufoco com todos. O Vinícius Abarca, que é o produtor do programa Os Donos da Bola, fez um levantamento da média de idade dos dois times que começaram o jogo de ontem em Araraquara. A Ferroviária, 22,3. 22 anos, 3, média, né? E o Guarani, 30,6. Então o time do Guarani que começou era bem mais velho, na ordem de 30 para 22, né? Arredondando. Guarani quase 31. E a Ferroviária, pouquinho mais do que 22. Então uma diferença realmente gritante no tocante à idade, à média de idade. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera. Estou assistindo aqui a Champions, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, está 5-2 para o Paris. Parece outro esporte, né? Se você comparar com a Série A do Campeonato Brasileiro, parece que eu estou assistindo um outro esporte aqui. Um negócio sensacional. Que jogaço, Paris estava atrás. Jogaço. 5-2, 7 gols, cara. Pelo amor de Deus. Tem nem comparação com a nossa vida aqui, mas vamos em frente. Vamos ao Fala Galera, por gentileza. Como você avalia a atuação do Guarani na partida contra a Ferroviária, empate?
Foi a pior partida do Bugre sob o comando de Hélio Cizenando? Não sei se foi a pior, mas o time não jogou bem, né? O time falhou demais, pouca criatividade, time previsível, repertório curto, mal escalado. Portanto, não foi bem. Não foi bem, eu não gostei do que eu assisti. Vamos em frente. Agora, da Ponte. Caso fique à disposição para a próxima partida, você voltaria com o David Braz para a equipe titular ou manteria o sistema defensivo com Lucas Cunha e Márcio Silva? O David Braz era, né, ou é o titular. A zaga ela não comprometeu em nenhuma partida que o David Braz ficou fora. Então não tem certo ou errado. Eu acho que se voltar o David Braz tá legal. E se o técnico colocar mais uma vez o Lucas ao lado do Márcio, tá certo também. O que tá indo bem, o melhor é deixar do jeito que tá, mas é inegável que depois que se machucou, ou antes, né, da contusão, o David Braz estava jogando bem. Batista. E hoje aqui no Esporte em Debate tem presentes para você. 4 ingressos para o Parque Temático Hopi Hari. 4 ingressos para cada ganhador. Serão 2 ganhadores. Para participar é muito simples. Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, onde o pessoal deixa comentários, tem um link, clique no link, vai direto para um formulário. Preencha o formulário e pronto. Você já estará concorrendo. É muito fácil de preencher esse formulário. Não é nada complicado, tá? Então entre lá, clique inicialmente no link para ir direto para o formulário. Muito bem. Preencheu o formulário, você já estará concorrendo. Mas atenção, os presentes só serão retirados pelo próprio ganhador. Então, se você pode vir aqui na recepção da Bandeirantes até o dia 4 de maio para retirar, participe. Se não pode vir, eu peço, por favor, para não participar, né? Porque aí você tira a possibilidade da gente entregar os presentes. Não cumpre o objetivo. Então, se você pode vir, ótimo, excelente. Você deve participar e eu desejo boa sorte. Caso você não possa vir, aí você deixa então quem pode vir buscar os presentes participar, porque pode ganhar e aí os presentes ficarão aí na recepção. Você, ganhador, tem que trazer um documento que contenha o seu CPF. Nos horários das 9 até as 13 e das 14 até as 17h30. Aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Repito os horários, das 9 às 13 e das 14h30 até as 17h30. Estes horários são os horários para a entrega de prêmios. Em várias emissoras aqui no grupo, né? E todas elas têm as suas promoções. Então existe um horário específico para a entrega dos prêmios. Os horários são esses que eu passei aqui. Participe e boa sorte para você. São 4 ingressos para o Parque Temático Hopi Hari. São 17h29 em Campinas. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre lá tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Tem uma gama completa de peças originais e também de reposição. Tem qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega para facilitar para você. Escolha uma oficina de confiança
e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. Você que tem uma oficina, indique para o seu cliente a Rocha Autopeças, porque você estará indicando a melhor loja de autopeças de Campinas e região. Então, para não errar, indique para o seu cliente, ele vai gostar muito. E além dele continuar sendo seu cliente, ele também vai indicar os amigos para a sua oficina. Então, indique a Rocha Autopeças aos seus clientes. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e toda a região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas da Rocha Autopeças e também o número de WhatsApp para falar diretamente lá com o vendedor, né? E tirar possíveis dúvidas caso você as tenha. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, após a vitória da Macaca na última sexta-feira, o time da Ponte Preta bateu o América Mineiro por 1-0 no Majestoso, gol do artilheiro William Potker. Hoje o elenco se reapresentou no CT do Jardim Eulina, é claro, já de olho no confronto de domingo diante do São Bernardo, dando início aí aos treinamentos, e 2 jogadores que estavam no departamento médico, o Elvis e também o David Braz, já começaram o processo de transição física e vivem a expectativa, é claro, de retornarem, de poderem novamente ficar à disposição do Rodrigo Santana, assim também como o Diego Porfírio e o David da Hora. E na coletiva da última sexta-feira, após a partida diante do América Mineiro, o Rodrigo Santana falou justamente sobre esses jogadores, o Elvis, o David Braz, o Porfírio e também o da Hora. A partir de segunda-feira eles retornam para a relação ao Elvis e ao Braz. A partir de segunda-feira eles retornam para a transição. Então são jogadores que vêm em tratamento, tratando firme, quase 2 períodos, e a partir de segunda-feira eles iniciam a transição. Aí a gente vai ver quanto tempo vai durar a transição para retornar como opção nos próximos jogos. Valeu, gente. Obrigado. Bom final de semana, hein? O da Hora, lesão. Eu fui muito xingado porque eu tirei o Porfírio. O Porfírio também tinha lesão. Tirou o Porfírio, não sei o que. Você pode falar qual lesão que é? É posterior. E com a possível volta desses 2 atletas, do Elvis e do David Braz, porque na semana passada o Porfírio e o da Hora já haviam iniciado o processo de transição física, o Rodrigo Santana fica ainda com mais opções no elenco da Macaca. Um cenário que a gente viu muito diferente do Campeonato Paulista. Naquela oportunidade, a Ponte Preta teve que puxar os garotos que estavam disputando a Copinha, porque não podia inscrever os reforços que a Ponte havia contratado por conta do transferban, enfim, toda aquela história que nós já sabemos. E agora, como eu disse, o cenário é totalmente diferente. Ao contrário, dessa vez o elenco está até com muitos atletas, muitas opções ali para o Rodrigo Santana, e o Rodrigo cita também que é necessário fazer um rodízio entre esses jogadores para conseguir atender a todos. Baseado nessa resposta que eu dei para o Thiago, em relação ao elenco muito grande, vou começar pelo Baianinho, tá? A gente está fazendo um rodízio. O último jogo o Baianinho foi, nesse não. O último jogo o Cafu não foi, o Baianinho foi. O Léo foi lá em Florianópolis, aqui veio o Tarek. Então, para todos se sentirem inseridos no contexto do trabalho, eu estou tendo que fazer esse rodízio dentro do banco para todos se sentirem motivados e vão aproveitando as suas oportunidades devido ao que eles entregam dentro da semana. Se surgir oportunidade dentro de campo, eu estou colocando. E claro que o Rodrigo falou também sobre a importância dessas vitórias consecutivas na Série B, a importância de toda a rodada somar pontos, e eu questionei para ele, antes da vitória contra o Avaí, ele vinha sendo muito criticado pela torcida pontepretana, e eu perguntei para ele como que é, para ele, como treinador da Ponte Preta, lidar com essas questões.
Sinato, a motivação é vencer, né? Nada melhor do que a gente vencer jogo, e isso mostra que eles estão no caminho certo, que está valendo a pena a dedicação nos treinamentos, eles saírem esgotados para no final do jogo entrar no vestiário com aquela alegria, com aquela felicidade. Eu acho que não tem preço que pague, e a gente sabe o quanto é importante 1 ponto na Série B, né? Quando você consegue sair com 3, a gente fica muito feliz, que é muita gente torcendo a favor, muita gente vendo nossa luta no dia a dia. Em relação às cobranças, é natural, principalmente quando a pessoa não entende como é que está o dia a dia, né? Da forma que os jogadores chegam, como faz para encaixar o time, né? Quem está melhor, às vezes o cara não está no melhor dia, e a gente opta pela semana que ele fez, e às vezes as coisas não acabam dando certo. Mas é natural essa cobrança do torcedor. A gente até gosta que quando ganha, eles estão tão felizes que eles saem para comemorar e tal, e até esquece de mandar mensagem pra gente. E quando perde, eles não saem para comemorar, eles saem para xingar a gente, né? Mas isso aí faz parte do nosso torcedor. Hoje a gente saiu aplaudido mais uma vez, a gente fica muito feliz, não tem preço que pague ver a torcida feliz. Todo mundo trabalha a semana inteira, torce, é fanática, e chegar aqui também ver o time não produzir é digno de cobrar e xingar, mas faz parte da nossa profissão. Eu tenho, como eu falei, eu estou muito preparado para isso, entendo o momento do torcedor também, e essa vitória aí eles fazem parte, porque apoiaram o tempo todo. Teve um momento que o América estava em cima da gente, eles não paravam de cantar, e isso dá confiança para o jogador, né? É muito ruim quando a gente está sendo pressionado pelo nosso próprio torcedor dentro de casa, isso vai tirando a confiança. Tem muitos jogadores assim, aqui ainda no nosso elenco, não tiveram a experiência de ser protagonista num clube grande, e quando chega na Ponte, de repente se assusta um pouco com o tipo de pressão, começa a tocar de lado, não vai para individual. Então a gente também tem que trabalhar muito mentalmente com eles para passar essa confiança. Só que com o apoio do torcedor aqui as coisas mudam, fica diferente, e todo adversário sabe que quando chegar aquele Moisés Lucarelli vai ter que correr muito para tentar arrancar ponto da gente aqui. E Batistão, como eu disse, o time da Macaca se reapresentou hoje, portanto o Rodrigo tem aí até sábado para treinar a equipe, de olho no duelo de domingo contra a equipe do São Bernardo. No meio dessa semana, mais especificamente na quinta-feira, o São Bernardo joga pela Copa Sul-Sudeste, vai encarar o Tombense, porém, nesse torneio regional, o Ricardo Catalá, que é o treinador do São Bernardo, tem mandado a campo um time alternativo, um time 90% reserva, portanto, os jogadores da Macaca não vão ter essa vantagem aí de mais tempo de descanso, justamente porque o São Bernardo tem utilizado um time reserva nessa competição no torneio Sul-Sudeste. Batista? São 17 horas e 38 minutos. Logos Materiais Elétricos. A loja de materiais elétricos em Campinas, que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. E tem ofertas, uma promoção imperdível dos cabos Cobrecon. Cabo Flex Cobrecon 1,5 mm, 146,40. Cabo Flex Cobrecon 2,5 mm, só 234,90. Cabo Flex Cobrecon 4 mm, 386,90. E cabo Flex Cobrecon 6 mm, 579,90. Esses valores são para rolos de 100 metros e para pagamento à vista. Aproveite, promoção válida enquanto durarem os estoques. Vá até a loja, procure um vendedor, procure lá um consultor e aproveite essa promoção. A Logos Materiais Elétricos está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, horário especial,
das 8 da manhã até o meio-dia. Pode ser que não tenha tempo aí durante a semana, então vai no sábado, neste horário, das 8 da manhã até o meio-dia. Nivaldão, grande Nivaldão, ele que comanda a Logos com a Flávia, com a Letícia, que são as filhas do Nivaldão. Logos Materiais Elétricos. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando a respeito do mercado da bola, o zagueiro Arthur Dias, do Atlético Paranaense, jovem, 19 anos de idade, ele tá despertando o interesse do futebol europeu. O Tottenham da Inglaterra pode fazer uma oferta para ele no meio da temporada. Lisca doido não é mais o técnico do Botafogo da Paraíba, time que disputa a Série C do Brasileiro. O Botafogo entrou em contato com o Alberto Valentim, eu até trouxe essa informação exclusiva hoje na tela da Band. O Alberto Valentim fez uma contraproposta baseada na proposta do Botafogo, só que daí o Botafogo acabou não acertando. E o Alberto Valentim agradeceu o Botafogo da Paraíba e segue no mercado. O Marcelo Fernandes é um dos nomes que interessa a SAF do Botafogo da Paraíba. E já eu vou trazer detalhes a respeito do Frontini. Se ele vai embora do Guarani, se ele vai aceitar a proposta que ele tem ou se ele fica no Guarani, Batista. São 17h41, CH, falando da Ponte. A Ponte tem o São Bernardo, mas hoje até na tela da Band eu estava falando da possibilidade da Ponte embalar no campeonato. E por quê? A Ponte joga contra o São Bernardo. Se a Ponte vencer, se engatar 3 vitórias consecutivas, isso faz com que o time realmente fique robustecido emocionalmente falando. Todo time acontece isso. 3 vitórias consecutivas são realmente uma alavanca, uma espécie de alavanca. E a Ponte terá, depois dos 5 jogos que tem para fazer, 4 serão dentro do estádio Moisés Lucarelli. 2, inclusive, em sequência. Pega o São Bernardo e depois, em sequência, 2 no Estádio Majestoso. Sport Londrina, que 2 adversários possíveis de serem vencidos. Então, a Ponte, se conseguir, controlar esse problema extra-campo, até agora está conseguindo, Estou dizendo com relação aos jogadores. Até o Tigrão usa uma metáfora da chavinha. Então desliga a chavinha, liga a chavinha, desliga a chavinha, liga a chavinha. Quando a bola rola, desliga a chavinha do extracampo e liga a chavinha do jogo. E a Ponte está conseguindo isso. Então, se a Ponte conseguir o resultado contra o São Bernardo, entendo que ela tem possibilidade de começar a pensar na ponta de cima do campeonato. Até agora, ela vem pensando somente na ponta de baixo. Consegue vencer o São Bernardo em CH. Então, essa coisa de controlar, desligar a chave, seja lá o que for, é muito individual, é muito pessoal, cada um tem uma dificuldade. Eu aproveito para fazer minha projeção de comentário para perguntar para você, Pedro, as 5 próximas partidas da Ponte, em que data são, se você tem nas mãos aí, e a última dessas 5, que data é? Por favor. Vou passar aqui, CH, eu tenho anotado aqui nas minhas anotações. Só um minutinho. Depois do São Bernardo, a Ponte Preta pega o Sport, sábado, 9 de maio no Majestoso, 18h30. Na 9ª rodada, Ponte Preta e Londrina, uma segunda-feira, dia 18, às 19 horas no Majestoso. E aí depois desses 2 jogos em sequência em casa, a Ponte Preta pega o CRB
lá no estádio Rei Pelé, domingo, dia 24, 16h30, e a última rodada desmembrada pela CBF, a 11ª rodada, Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão, segunda-feira, 1º de junho, 19 horas. Muito bem, por que eu pedi as datas? Hoje é dia 28 do mês de abril. Essa última partida, que é a quinta na sequência destacada pelo Batista, ela vai acontecer em junho. Então, projetando um pouco mais de que um mês, 30 dias e 5 partidas. Eu pergunto a vocês, que certeza nós temos que esse grupo vai continuar nesse estágio, blindado, né, sem problemas, com um relacionamento pelo menos amistoso com a diretoria? Até lá a Ponte vai pagar os atrasados ou não? Então uma coisa, na minha visão, tem muita relação com a outra. Aliás, diretamente com a outra. Enquanto os jogadores acreditarem no comando, não é? Eles vão seguir em frente. Agora, se acontecer, e deve estar acontecendo pela informação que eu tenho, promessas que não são cumpridas, tudo isso que nós estamos falando, que até o presente momento está controlado, pode ficar a qualquer momento descontrolado. Então é muito difícil comentar a Ponte, porque cada jogo é uma surpresinha diferente. A semana que antecede o jogo, não é? Dentro do campo as coisas vão bem. Pelo elenco que tem, pelas deficiências que tem, eu acho que a Ponte está fazendo um campeonato bem razoável. E se conseguir solidificar 2 vitórias nas 2 próximas partidas em casa, tirando o jogo do São Bernardo, ela pula. Quantos pontos a Ponte tem nesse momento, Pedro? Por favor, me ajude. Oi, CH? Quantos pontos a Ponte tem nesse momento? 7 pontos, 15ª posição depois da vitória do Náutico. Muito bem, com 6 pontos em casa, considerando uma projeção de 2 vitórias em casa, o time vai para 13 pontos. Então fica muito legal, faltando aproximadamente 9, 10 jogos para virar o turno, para precisar fazer um pouco mais do que 20 pontos. Então restam aí 3 vitórias em 10 partidas, por exemplo, para a Ponte poder, absolutamente possível, na virada do turno. Para quem não sabe, quem está desatento a isso, não é? O ideal é fazer 21, 22, 23 pontos para atingir a nota de corte projetada de 45 pontos ao término do campeonato. Em termos de escalação, tem muita gente que está ficando à disposição. Eu acho que o Rodrigo encontrou o time, e se eu sou ele, tem muita coisa para acontecer até o jogo de domingo, mas eu repito o time que ele começou a partida, com o Luiz Felipe no ataque, sem o Saravia. Meio campo com o André Lima, aliás, a entrada do André Lima deu uma consistência para o meio campo, além de a Ponte estar conseguindo realizar a transição meio campo-ataque com qualidade. Até o Murilo subiu um pouco de produção. Eu acho que o Brian Borges, por enquanto, tem que continuar por dentro. Não estou abrindo mão do Elvis, não é isso. Mas está dando certo, né? Está funcionando. Eu sei que o Elvis tem a bola parada, é um jogador que eu tenho o maior respeito por ele, mas eu acho que o momento é desse time, esse time que tem sido utilizado pelo Rodrigo Santana. Partida respondendo o que você acabou perguntando, Batista, absolutamente possível de ser vencida. Time por time são parecidos. O São Bernardo sempre, evidentemente, em casa, ele dá muito trabalho. Lá não existe pressão de torcida, não é? Não é que jogue à vontade, mas todas as dificuldades, para mim, do jogo, elas vão para o caminho da qualidade, da estrutura do São Bernardo. Estrutura dentro do campo. Então vamos ver, Batista, tem muito tempo pela frente, a gente deseja sempre, e eu observo toda vez que posso e que tenho que falar sobre os problemas extracampo, eu desejo sempre que haja uma saída, porque eu não sei se consegue atravessar com um problema desse tamanho 38 rodadas. Pode ser até que aconteça, mas é difícil de acreditar, Batista. São 17 horas e 49 minutos em Campinas.
E o Carlos Lemos Matozinho já tá dizendo aqui que tá chovendo lá, tá chovendo por aqui. Tá chovendo por aqui onde? Onde que você está em Matozinho? Carlos Lemos Matozinho, informe pra gente, né? Ah, tá. Em Itatiba. Tá dizendo que tá chovendo lá. Mas aqui também o Pedro Piscinato, quando chegou aqui, tomou chuva no lombo quando desceu do carro até o estúdio ou não? Ainda não, Batistão, mas o tempo já estava fechado. É. Tive que vir correndo. Mas já estava pingando? Já estava pingando. Daqui não dá pra gente ver, né? Porque o estúdio aqui é hermeticamente fechado. Então, não dá pra gente ver lá fora o que é que está acontecendo. Eu não sei se está chovendo aqui na altura do Jardim São Gabriel. Mas acredito que sim. Tempo bem fechadão. Também a hora que cheguei aqui na Band. E eu tenho um recado do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante para você. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, o melhor self-service com tudo o que você gosta. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade todos os dias no almoço, das 11 até as 15 horas. Carnes, massas, saladas, pratos à la carte. Às terças, quintas e sábados tem buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem aquela deliciosa feijoada que eu estou sempre recomendando. E no final de semana, aí tem aquele saboroso churrasco. Carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp Brahma, ambos geladíssimos. Variados tipos de sucos e drinks também. Ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial com a sua família, com os amigos, com o pessoal do trabalho, do futebol, enfim, com a sua galera. E tem desconto para grupos acima de 10 pessoas. É só falar com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá no restaurante todos os dias. Por isso ele incorporou no nome Dias. João Dias. João do quê? João Dias. Telefone WhatsApp 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, e tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Ouvinte mandando mensagem. Boa tarde, Batistão. Você conhece o artilheiro da Série A3 do Paulista? Lucas Lima, atacante do Marília, com 9 gols. O que você acha? Serviria para Ponte? E o lateral esquerdo, destaque da seleção, foi o lateral esquerdo do Paulista de Jundiaí. O CH conhece. Bom, com relação ao Lucas Lima, sim, eu acho que valeria um investimento. Gol é sempre importante. Aí pode dizer, mas série A3 do Paulista, e aí vai jogar a Série B. Olha, foi isso que o Guarani fez com o Yuri Tanque. Buscou o Yuri Tanque na Série A3 do Paulista e ele se transformou num grande artilheiro com a camisa do Guarani. Esse Lucas Lima, ele tem faro de gol. Ele faz a rede balançar. Então valeria sim, né? Vai vir a janela. Não sei quando é que abre a janela. 20 de julho. 20 de julho. Tá longe ainda, né? Tá bem longe. Mas se tiver que contratar, teria que contratar agora. Porque se deixá-lo no mercado, fatalmente vai aparecer algum clube interessado. E o lateral esquerdo do Paulista,
eu não conheço. Esse lateral esquerdo eu vi numa partida na Copa Paulista. Ele jogou contra o Guarani, até esse jogo foi aqui no Brinco de Ouro. Naquela oportunidade, gostei, achei que ele foi muito bem, salvo engano, ele marcou um dos gols. Naquele jogo, o Paulista ganhou do Guarani. Mas eu não vi nunca mais, né? Não tenho conhecimento, não vi jogando lateral esquerdo. O CH, se quiser falar dele, pode até falar para atender aqui o nosso ouvinte. Oi, bebê. Pois não. A respeito ainda de Série A3, o craque do campeonato, para mim, jogaria fácil e brigaria por posição de titular tanto na Ponte quanto no Guarani, que é o Johan Marcelos da Portuguesa Santista, camisa 10. Chegou a ver ele jogar, Batista? Eu vi de relance, né? Eu acho que para opinar a respeito de um jogador tem que assistir aí pelo menos 3 jogos inteiros. E eu não fiz isso. Eu de relance dei uma observada, uma olhada, tal qual aconteceu com esse Lucas Lima. Mas não tenho aprofundamento para emitir uma opinião de conceito. O que me chama a atenção do Lucas Lima é os gols que ele fez, né? Com perna esquerda, perna direita, de cabeça, ou seja, ele domina os fundamentos. Pois não, o CH quer falar aí do lateral esquerdo do Paulista ou não? Não, seguimos, Batista. Eu, sinceramente, o ouvinte respeita a opinião dele, mas eu não vi nesse time que disputou a Série A3 e foi eliminado pelo campeão Portuguesa Santista, nenhum, fora o Camilo, que era o comandante desse time, eu não me lembro de ter assistido um jogador que chamasse atenção. Série A3 é uma coisa, Brasileiro da Série B é outra e Série C de Brasileiro é outra. Portanto, não concordo, mas respeito a opinião do ouvinte. Bom, esse Lucas Lima, né, tem 29 anos. Então ele não é garoto, né? Já é um jogador um pouco mais rodado. 29 anos, ele que é de Taubaté. 1,89 m, ou seja, tamanho de centroavante, né? E pelo Marília foram 17 jogos. Então ele marcou 9 em 17 jogos. E ele foi formado na base do Taubaté. Antes do Marília estava no Itabirito. E ele é a segunda passagem pelo Marília. Ele já esteve no Marília em 2025, ou seja, o ano passado. 16 jogos, 8 gols marcados. Então veja, na primeira passagem marcou 8 em 16 e na segunda 9 em 17. Então realmente ele mete gol, é um artilheiro nato. São 17h58, intervalo, já já o noticiário completo do Guarani aqui na Bandeirantes. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.
Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série C. Ontem, no fechamento da rodada, 2 jogos foram realizados. Em Araraquara, Guarani e Ferroviária empataram por 2-2. E o Caxias derrotou o Ipiranga por 2-1, fechando, portanto, a 4ª rodada da competição. O Amazonas lidera 100% de aproveitamento, tem 12 pontos. Fecham o G8, Brusque com 10, Paysandu 8, Floresta 8, Ipiranga 7, Ituano 7, Botafogo da Paraíba 6 pontos e o Caxias é o 8º com 6. O Guarani, nesse momento, é o 10º colocado com 6 pontos. No Z2, o grupo dos 2 times que neste momento seriam rebaixados para a Série D estão Ferroviária e Itabaiana. Hoje é dia de Libertadores e também de Copa Sul-Americana, com os times brasileiros em ação nesta competição sul-americana. Destacando, primeiramente, a Libertadores da América. Os jogos que serão realizados hoje com a participação dos times em mais uma rodada importante desta competição continental. Hoje, por exemplo, haverá a partida pelo grupo do Mirassol, às 7h, Lanús e LDU. Já pela Copa Sul-Americana, aí sim com a presença de brasileiros. 7h em São Lourenço e Santos, 9h30 Milionários e São Paulo. Hoje também às 7h tem Botafogo Independente Petroleiro. Destacando que na Libertadores, amanhã Flamengo estará em campo também o próprio Palmeiras, o Corinthians joga na quinta-feira. Hoje pela Libertadores também tem brasileiro, hein? Tem o Cruzeiro recebendo o Boca Júnior no estádio do Mineirão. São os jogos dos times brasileiros na Libertadores e também na Copa Sul-Americana. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18h04 em Campinas. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina.
com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa e contribui, ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. 18h05, informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, vamos logo de cara ouvir a entrevista coletiva ontem do técnico Hélio Cizenando. Inicialmente, ele falou a respeito de enfrentar um time de jovens, até porque a Ferroviária colocou 5 jogadores revelados na base entre os titulares, apenas 2 jogadores ontem eram considerados titulares, entre eles o goleiro, né? Tanto o goleiro quanto o meia Raoni, e tinham 8 jogadores da base da Ferroviária também entre os reservas, ou seja, o Guarani empatou praticamente com o time reserva da Ferroviária. Vamos ver o que disse o Hélio Cizenando. Não chega a ser um time sub-20, né? O time alternativo, né? Temos o Denis Júnior, temos o Alencar, tem vários jogadores ali que vêm fazendo parte do elenco profissional, né? Sub-20 ali, acho que era o zagueiro e acho que o meia, se eu estiver enganado. Sub-20, eu acho que você tá... Mas tudo bem, né? Eu acho que nós vamos levar o quê? Aumentar o nível de concentração, chegar lá na frente. Nós tivemos a primeira oportunidade foi nossa, tem que matar. Isso aí vamos levar um aprendizado. A cada jogo é um aprendizado, nunca tá bom. A competição tem 26 rodadas, se Deus quiser a gente chegar lá. E para chegar lá bem, tem que evoluir jogo a jogo. E hoje nós levar isso, que isso não for um bom jogo, melhorar para o próximo jogo de Santa Cruz, jogando em casa, responsabilidade muito grande nossa, que tem que evoluir. Tivemos, várias vezes nós conseguimos roubar ali no perde e pressiona, né? E não conseguimos depois, né? Roubar a bola e chegar lá na frente. Isso aí também gera uma certa ansiedade, né? Às vezes está com muita pressa, às vezes rouba a bola e já entrega. Mas vamos trabalhar em cima disso, está melhorando, é o nosso dia a dia isso aí. Em relação ao Maurício Donato, a gente precisava... O Maurício constrói um pouco melhor que o Donato, foi uma troca, uma estratégia, né? Para ver se o Maurício entrasse mais no campo adversário para trocar mais passes ali. Mas é mais uma estratégia mesmo, que os dois são de bom nível e tenho certeza que eles vão ajudar muito o Guarani ainda. Acho que precisamos elevar o nível, né? Ele sabe que não fizemos um grande jogo, nós sabemos que nós fizemos um grande jogo. Acho que é melhorar isso, melhorar o nosso dia a dia para chegar no dia do jogo e fazer o nosso melhor. Não foi um jogo bom comparado ao Itabaiana, à Volta Redonda. Tomamos gols de erros coletivos, individuais, e coisa que não vinha acontecendo. Agora é evoluir, é treinar, melhorar, achar as peças que encaixem melhor para a gente fazer um grande jogo no sábado contra Santa Cruz. A torcida, ela veio lá de Campinas, né? Pensamento positivo, ajudou bastante, não tinha muito o que ela fazer. O que ela pôde fazer, ela fez, nos ajudou. É nós termos vergonha na cara, nós que estamos ali no dia a dia, representar melhor eles. Porque eles saíram de lá, gritaram, incentivaram e hoje, infelizmente, nós não fomos bem. Vamos tomar decisões, é muito do jogador, né? Mas vamos acertar, tá evoluindo a questão do ataque, né? Já tá fazendo gols, todas as partidas fizemos gols. Acho que é melhorar um pouquinho ali agora a falta de concentração ali no setor defensivo e melhorar também o último terço ali, que roda a bola, precisa ser mais efetiva ali na hora de empurrar a bola para dentro. Parece que foi um estiramento muscular, mas ainda vão passar pelo médico, aí na quarta-feira vamos ter uma certeza maior. Bom, no final ele falou sobre o Luca, né, a respeito do estiramento muscular. O Luca foi substituído ainda no primeiro tempo. O Luca ontem parecia que estava jogando mais na dele,
pela beirada. Ele iniciou o jogo bem, fez até o cruzamento para o Cachoeira, que tem 1,67 m de altura, e subiu bem para marcar o primeiro gol do Guarani. Mas aí o Luca teve a infelicidade de se machucar, né? E ontem, jogando pela beirada, que é a posição dele, ele começou bem no primeiro tempo. O Luca vai ser melhor avaliado pelo departamento médico, a reapresentação foi hoje, mas é muito difícil o Luca ter condições de enfrentar a equipe do Santa Cruz no próximo sábado, às 5 da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ainda a respeito do time, né? Hoje foi a reapresentação. É claro que o Hélio vai ter muito trabalho até sábado, porque no jogo de sábado vai ser colocado à prova. Tinha muita gente me perguntando hoje nas redes sociais, no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, o Hélio Cizenando foi demitido, tá um papo de que ele vai ser demitido. Não. O Hélio Cizenando vai comandar o Guarani pelo menos até sábado. Mas é claro que sábado o pescoço dele vai estar à prova. Até porque se o Guarani não jogar bem, não tiver um resultado convincente no próximo sábado, ele corre um grande risco de ser demitido. Tem muita gente que ficou descontente dentro do próprio Guarani com as declarações dele depois do jogo diante da Itabaiana, falando a respeito do time e também da torcida do Guarani. Depois, ontem, o Guarani apresentou futebol horrível, piorando a cada rodada. Então, o Hélio Cizenando não está totalmente garantido no Guarani durante a competição. No próximo sábado vai ser o jogo-chave para o Hélio. E para isso, é claro que ele vai ter que mudar o time. Ele já mudou no intervalo do jogo, que ele colocou o Maurício Antônio no lugar do Rafael Donato, que não tem condições de ser titular do Guarani. Ele refez aquela dupla que deu certo no Campeonato Paulista e deu muito certo com a contusão do Donato. O jogador, o Jonathan, ao lado do Maurício Antônio. O Maurício Antônio entrou no intervalo do jogo, ao lado do Jonathan, foi a dupla que deu certo no Campeonato Paulista. Ontem ele colocou, no sábado tem grande chance de começar entre os titulares, Maurício Antônio e Jonathan. Na lateral direita, o Inayan, mais um jogo que ele foi muito mal. Ele participou ativamente dos 2 gols da equipe da Ferroviária, falhando e participando nas falhas dos 2 gols. Então o Inayan é um jogador que vem sendo muito questionado desde aquele jogo diante do Maranhão, onde ele também falhou na marcação do autor do gol. Ele estava dentro do gol, ao lado do Kaique França, e não marcando o jogador que ele tinha que marcar. Então são várias posições que o Hélio Cizenando vai ter que reconsiderar. O Cauã Jesus, por exemplo, ele jogou muito bem diante do Palmeiras e como segundo volante, uma função que está carente no Guarani. Hoje ele até colocou nas redes sociais uma foto dele em campo naquele jogo diante do Palmeiras, e foi o último aí que ele teve à disposição, que ele entrou em campo, né, e foi bem utilizado naquele jogo. Mas o Hélio não quis contar nesse momento com o Cauã Jesus. Aliás, o time do Hélio Cizenando, a gente tem que falar a verdade, piorou bastante o rendimento com relação ao Matheus Costa. O Matheus Costa já era questionado e o time com o Hélio Cizenando conseguiu piorar. A parte defensiva, principalmente. É claro que ele tem que rever muitas situações e muitos conceitos. Vai dar tempo de rever até sábado? Não deu até agora, ele que chegou antes do Campeonato Brasileiro da Série C. Hoje o Guarani está amargando uma posição fora da zona de classificação. Apesar de não ter perdido ainda no Campeonato Brasileiro da Série C, o Guarani está hoje ocupando a 10ª posição com 6 pontos somados. O primeiro no G8 também tem 6 pontos, que é o Caxias. Tudo bem que o campeonato está só no começo, 4 partidas jogadas, mas o Guarani está deixando muito a desejar nesse início de competição. Também fui questionado por muitos torcedores sobre o Frontini. Fui atrás, trouxe a informação na tela da Band hoje que o CRB estava interessado no Frontini, porque o CRB demitiu o executivo de futebol. O Frontini recebeu a proposta e eu confirmei.
Vou trazer agora em primeira mão. O Frontini recusou a proposta do CRB. Então o Frontini vai continuar no Guarani como executivo de futebol. Só que o Frontini tem que se mexer. Até porque contratações que chegaram no Guarani até agora não deram resultado. O Inayan, principalmente, né, que é um jogador muito questionado. E o Frontini, ele é o elo da diretoria entre a comissão técnica. É ele, e ele já disse em entrevista coletiva, é ele quem precisa cobrar o treinador. Foi ele que contratou o Hélio Cizenando. Ele precisa aparecer positivamente nesse momento complicado que o Guarani vive na Série C do Brasileiro. Por quê? Porque vai ficar mais um ano patinando na Série C. Tem muito torcedor que não tá indo nem no estádio, e é torcedor fanático, que eu sei, são vários, hein? Se eu for contar aqui, são inúmeros torcedores, centenas de torcedores que mandam mensagem e falam: não confio no time do Guarani, não confio no técnico do Guarani. Depois daquela entrevista coletiva, que o Hélio acabou também não se retratando, ele perdeu toda a confiança da torcida do Guarani. Em 3 jogos, o Hélio passou a ser questionado. E agora, depois desse jogo diante da Ferroviária, a maioria da torcida que manda mensagem para a Rádio Bandeirantes, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, já não quer mais o Hélio Cizenando e já não confia mais no Hélio Cizenando. Ele, Hélio Cizenando, vai ter que fazer diferente no jogo do próximo sábado, em que o Guarani terá de volta o Rafael, que cumpriu suspensão, questionado também, tanto na lateral direita quanto no meio-campo. O Luca provavelmente vai ficar fora, teve um problema muscular na coxa, e o Natan já está quase 100%. Eu acredito que o Natan, volante, que está fazendo muita falta, esse jogador pode ficar à disposição do Hélio Cizenando para o jogo de sábado contra a equipe do Santa Cruz. Aliás, as 2 maiores folhas salariais da Série C do Campeonato Brasileiro, tanto o Guarani quanto o Santa Cruz. O Guarani passa de 2 milhões de reais e o Santa Cruz chega perto. E 2 campanhas horríveis, né? Porque o Guarani é o 10º colocado com 6 pontos e o Santa Cruz é o 13º com 4. Claudinei Oliveira, que já foi técnico do Guarani, é o técnico do Santa Cruz. Eu me arrisco a dizer que se houver um perdedor no próximo sábado, o treinador será demitido. Tem grandes chances disso acontecer, tanto de um lado quanto do outro. 2 camisas pesadas que vão buscar a vitória e que entraram no campeonato para buscar o acesso e a classificação à próxima fase. Quer comentar um pouquinho a respeito do jogo de ontem, dessa situação do Frontini? E já eu vou falar sobre um jogador que está deixando o Guarani, Batista, e também a respeito da reunião que tem hoje. Hoje tem reunião com o Conselho Deliberativo do Guarani e amanhã tem reunião com os sócios do Guarani, Batista. Vou passar para o CH, mas antes, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Mas a Aroma das Ervas está presente em 14 estados brasileiros. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme
o sabor da sua vida. E não deixe de provar, de saborear o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Oi aí, CH, falando do Guarani. Aliás, uma pergunta para você, Breno, antes do CH. Você, eu não sei se eu ouvi direito, mas na entrevista coletiva, o Hélio Cizenando falou que tem 36 rodadas para conseguir a classificação. Ou 36. Ele falou 26, Batista. Ele falou 26. Eu acho que ele falou 26 e ele tá errado, porque são 19 rodadas, né? Eu tive a impressão de que ele tinha falado 36, falei, ele tá confundindo o regulamento. O regulamento da Série C é diferente do regulamento da Série B. Na Série B, turno e retorno. Agora, na Série C, turno único. Depois, os 8 times, né, que se classificarem seguem em turno e retorno. Aí são 4 times, 6 Eu até jogos. acabei de ver aqui, Batista, ele fala isso mesmo, ó, a competição tem 26 rodadas, ele se confundiu, né, porque são 19 rodadas para se classificar. Então é o seguinte, o que ele talvez ele tenha, não sei se foi isso que ele quis dizer, né? Tem 26 jogos para subir, não para se classificar, correto? E daí ele tem, e que também não são 26, né? Na verdade são 25. Exatamente, são 19 na fase de grupos e depois tem mais 6 jogos, então dá 25 e não 26. De qualquer jeito ele errou a conta, não são 26 para subir, e sim 25 jogos. Tem a impressão de que ele estava meio atarantado, né? Queria falar uma coisa, falou outra e acabou errando do mesmo jeito. Vamos lá, CH, sua opinião, o jogo de ontem que você comentou pela Rádio Bandeirantes, 2-2, como é que você viu o jogo? Eu não gostei do jogo, não gostei da atuação, não gostei da escalação. Acho que o técnico Hélio se equivocou em algumas escolhas, principalmente as de começo, não é? A surpresa positiva da partida foi o Cachoeira. Eu não esperava que ele jogasse o que ele jogou, e ele jogou bem enquanto teve fôlego, enquanto teve o pulmão 100% cheio, né? Aquela coisa do condicionamento físico. Agora, do que eu não gostei? Primeiro que o Guarani apresentou erros individuais defensivos que não, até a presente data de ontem, não havia apresentado. Se tinha uma coisa que a gente elogiava aqui antes da partida contra a Ferroviária, era a defesa, a primeira linha. A gente criticava muito a transição, o meio-campo e principalmente o ataque. Esse jogo apresentou uma mudança completa, né? A zaga falhou à vontade, não é? Erros individuais, coletivos, recomposição. E o ataque fez 2 gols de cabeça, ainda com jogadores baixinhos, né? Jogadas de linha de fundo, com qualidade, não é? Penetração dos caras que fizeram efetivamente os gols de cabeça. Eu estou falando do Baianinho no primeiro tempo e o Parede no segundo tempo. Mas o meio-campo, que para mim, esse foi o segredo da derrocada do Guarani. O Isaac e o William Farias são jogadores... Primeiro que tem um erro de posicionamento ali, né? Pelo menos foi assim ontem. Um jogando do lado do outro. Eles são lentos. E o técnico da Ferroviária, ele colocou a rapaziada, uma molecada muito rápida, né? Boa parte do primeiro tempo houve marcação de saída de bola e alguns momentos no segundo tempo isso aconteceu. No segundo tempo, por exemplo, uma pressão na saída de bola fez com que a Ferroviária roubasse a bola do Jonathan, né? Aí pintou uma jogada que o Inayan poderia ter feito a cobertura e o corte não fez, tomou um drible embaixo da perna e a Ferroviária fez o segundo gol. Enfim,
apesar da disposição do time, o time não desistiu em momento nenhum da partida, mas a impressão que eu fiquei é que o time ficou sabendo da história de um time alternativo e não teve a intensidade e concentração que precisava ter para a partida. Ninguém desaprende de jogar. A gente cansou de elogiar que, apesar e eu falei isso antes do jogo, o Donato é um jogador muito lento, apesar das escolhas ali na zaga. Eles estavam, antes da partida da Ferroviária, até fazendo trabalhos razoáveis, né? Os erros individuais eu não coloco na conta do treinador, porque aí não tem jeito de controlar. Quando erra mesmo. Jonathan em um gol, Donato, William Farias, que não voltou para a cobertura, o Inayan, que também participou e foi aí envolvido pelo menino que fez 1-0 para a Ferroviária. Então, em termos gerais, deu muita coisa errada e principalmente pelas escolhas que o treinador fez. Ele insiste em algumas coisas que a gente não acompanha o dia a dia, a gente não sabe se o atleta tem contusão ou não, se tem dores musculares ou não, não é? Eu não sei se ele está colocando em campo aqueles que estão apresentando melhor condição física, técnica a gente vê nos jogos, e tem muita gente que tecnicamente não justifica a sua titularidade. Agora, eu já falei aqui, vou repetir, tem muito leão de treino no Guarani, leão de treino. E eu não estou defendendo treinador nenhum, não. Isso é um problema do Guarani. Se o Guarani quiser continuar com o Hélio, que é trabalhador tudo, mas não está bem e não consegue dar padrão para esse time, nós já estamos na 4ª rodada, e eu acho que a 5ª, sábado, é a derradeira. Né? Ou o Guarani apresenta algo que não apresentou diante da Ferroviária, e na maioria das partidas, se consegue uma vitória, pelo menos para deixar uma impressão de organização e de subida de produção, ou tenho a impressão, não sou a favor de demissão de treinador. Agora, não é por isso que eu não vou pontuar aqui o trabalho sendo realizado, o que está sendo feito. Mas eu tenho a impressão que se o Guarani não apresentar algo organizado contra o Santa Cruz e vencer o jogo, segunda-feira que vem, talvez o Guarani tenha um novo treinador, Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista, boa noite, amigos do nosso Esporte em Debate. Dá uma olhadinha aqui no Fala Galera. Como você avalia a atuação do Guarani na partida, no empate de ontem contra a Ferroviária? Foi a pior partida do Guarani sob o comando do Hélio Cizenando? Não foi não. Eu já aproveito aqui no Fala Galera, como o Breno está aí no meio e acabou de passar aí um raio-x do noticiário completo do Guarani, eu já aproveito aqui no Fala Galera para falar do jogo. Então é o seguinte, ontem, Batista, você se lembra que eu fiz aqui uma brincadeira? Você me pediu para responder uma questão. Você usou o termo, me responda o seguinte. E eu disse, muita gente não entendeu muito, fazendo uma homenagem póstuma a duas grandes personalidades de mundos diferentes, dentro, obviamente, de suas atividades específicas, que infelizmente já nos deixaram. Uma ao Walter Dávila, o eterno Baltazar da Rocha da escolinha do professor Raimundo. Você falou, responde para mim, eu disse, respondo-lhe. E aí eu falei do Vicente Mateus e falei, às vezes, tem que tomar cuidado que pode ser uma faca de 2 legumes. O que é? Bom, respondo-lhe foi a homenagem ao Baltazar da Rocha, ao Walter Dávila, né, que já nos deixou há muitos anos. E quanto ao Vicente Mateus, da faca de 2 legumes, era com relação ao time que a Ferroviária iria utilizar. Por que faca de 2 gumes? E diria o Mateus, 2 legumes. Porque às vezes é mais difícil enfrentar um time alternativo, nem sempre. Mas ontem, por exemplo, eu tenho certeza que foi mais difícil. E não estou aqui fazendo defesa prévia nem ao Guarani, nem aos jogadores e nem ao Hélio Cizenando. Tá bom? Só para ficar claro, o que aquele time da Ferroviária correu? Aí a faca de 2 gumes aí. Ah, não, porque é time misto, porque é molecada, porque é sub-20, todo mundo querendo mostrar serviço.
e entrando com uma leveza impressionante. Eles não tinham obrigação nenhuma no jogo. Era o time B, né? E depois, quando ele substituiu 5, era metade do time C. Jogadores do sub-20, que não são titulares e na maioria das vezes nem para o banco vão. Só que esses caras estavam com uma gana, com uma garra, e o Guarani dando alguns vacilos, é verdade. Mas não foi a pior partida, não. Foi um jogo duríssimo, de muita intensidade da Ferroviária, de duas estratégias totalmente opostas. O Guarani propondo o jogo, saindo para cima, né? Sendo aquele time que toma a iniciativa, jogou para ganhar o jogo, e a Ferroviária jogou no contra-ataque. E aí no contra-ataque, com jogadores velozes e com uma zaga do Guarani que deixa a desejar em alguns momentos, inclusive o Maurício Antônio foi envolvido no segundo gol da Portuguesa pela sua lentidão, e também é compreensível porque ele estava há muito tempo sem jogar, e no primeiro gol, todo mundo vendo a banda passar ali, e também o Donato, né, como sempre, com dificuldade de mobilidade para chegar e impedir que o gol saísse, inclusive depois do rebote do Kaique França. Como é que pode? O mesmo jogador que chutou pega o rebote? Não é pênalti. O mesmo cara que chutou chegou na frente de quem estava na cobertura. Vai vendo como estava rápida a defesa do Guarani. Então o Guarani pecou, mas não foi a pior partida não, e tem alguns fatos positivos. Primeiro, são 4 jogos, apenas 4 jogos. O Guarani está aí a um critério de desempate, é número de vitórias do G8, que é o que interessa nessa fase, ficar entre os 8. Então, eu não vou, quando tiver que pontuar os defeitos, nós vamos pontuar. Mas eu não vou fazer terra arrasada por causa de uma vitória a mais para quem está em 8º e 7º. E se você pegar quem está em 4º, o Guarani está a 2 pontos. Então, pera um pouquinho. Não, o desempenho é preocupante. A pontuação, não. Com uma vitória aí no sábado, o Guarani vai lá para cima. Agora, o desempenho não está legal. Eu não vejo padrão de jogo definido. Eu não vejo uma saída de bola de qualidade. Eu não vejo boas movimentações pelas laterais do campo. E o Guarani insiste mais pela direita do que pela esquerda, mesmo sabendo que a qualidade do Emerson é maior do que do Inayan. Haja visto o segundo gol, a bola que o Emerson colocou na cabeça do Guilherme Paredes. Então, não foi só coisa ruim, não. Foi, eu acho que o único jogo, se eu não estiver equivocado, que o Guarani marcou 2 gols na Série B. Começa por aí. Na Série C, perdão. Então foi o Volta Redonda também, Tigrão. No Volta marcou 2 de fora da área. Verdade. Então o time vem fazendo os gols. Ele não ficou nenhum jogo sem marcar gol. Marcou na estreia contra o Maranhão, depois marcou 2 contra o Volta Redonda, aí marcou gol também contra o terceiro jogo, contra a Itabaiana. Marcou gol também. E ontem marcou 2. Então nós estamos falando de 6 gols em 4 jogos. Para um time que não marcava gol. Agora, não tem padrão, não tem recomposição, não tem um posicionamento para não deixar com que a defesa fique tão exposta. E os volantes jogando o Rafael, ou ontem com o Isaac, que nós pedimos, né? Mais o William Farias, o time do Guarani não joga. O time do Guarani pega a bola e toca. Cai no Inayan, ele pegou 30 bolas. Todas ele pega e toca para trás. Ele pega, tem a parede, ele não parte para cima. Ele não tenta tocar e sair no 1-2 para receber no ponto futuro, que significa na frente de onde ele estava. Isso é ponto futuro. Não, ele recebe sempre no ponto passado. Ele toca, pega, toca para trás e recua. Pega, toca para trás e recua. E nada contra o Inayan, mas ele tecnicamente não está num bom momento. Então
Então tem uma série de coisas para corrigir, mas eu vou dizer de novo, o Guarani está no critério de número de vitórias fora do G8. A pontuação é o que menos preocupa. 2 vitórias joga o Guarani lá para brigar pela liderança. Agora, a questão do desempenho tem tudo isso que a gente está dizendo aqui. Volantes não estão produzindo, não jogou o Rafael, não mudou muito, apesar de tudo aquilo que a gente pediu. O João Paulo ontem não foi bem. O Cachoeira estava bem no jogo, acho que não deveria ter sido sacado. Mas é assim, ó. O time mostrou, encerrando esse Fala Galera, já falando do jogo e do noticiário do Guarani, né? O time mostrou um negócio chamado poder de reação, pô. Ele esteve atrás por 2 oportunidades e foi buscar. E fez 2 gols de belas jogadas. A primeira, o Luca caindo na dele, que é pela beirada, botou na cabeça do Cachoeira, que era o da esquerda, foi por dentro, e o Luca é que saiu na esquerda, portanto uma movimentação, se é de treinamento ou não, eu não sei, mas que confundiu a marcação da equipe da Ferroviária, e o segundo gol, uma bola bem trabalhada pelo lado esquerdo, e o Emerson fazendo uma assistência espetacular na cabeça do Guilherme Paredes. Então não foi só coisa negativa que eu vi, não. E não vem, eu sei que eu vou ser contestado. Pô, Tigrão mudou, não mudei nada. Eu estou pontuando jogo a jogo e foi apenas o 4º jogo. Eu não vi só coisas negativas, não. Poder de reação, time guerreou, não se entregou nunca, foi buscar em 2 vezes em que estava atrás e errou pra caramba. Então o treinador tem que melhorar o desempenho. A pontuação daqui a pouquinho se ajeita e eu acho que o Guarani se classifica entre os 8 com os 2 pés nas costas. E agora o Fala Galera da Ponte. Caso o David Braz fique à disposição para a próxima partida, você voltaria com o defensor para a equipe titular ou manteria o sistema defensivo com Lucas Cunha e Márcio Silva? Claro que não voltaria. Aqui não vou nem perder tempo. Pô, a defesa tá arrumadinha. É o ponto alto do time da Ponte. Tá segurando pressão. Tomou 1 gol, um fora de casa e 1 em casa, nas 2 últimas partidas. Tomou 2 gols nas 3 últimas partidas. Então, companheiro, peraí. Não. Time que ganha não se mexe? Se mexe. Mas se mexe quando o desempenho tá ruim. A Cozinha, nas últimas partidas, com essa dupla que aí está, ela, Márcio Silva e Lucas Cunha, ela se arrumou. Então não voltaria, não. David Braz, tá bem? Pô, que ótimo. Vamos aprimorar um pouquinho de ritmo que você perdeu. Vamos pro banco como uma espécie de auxiliar técnico pela sua experiência. Precisando de você, você vai pro jogo. Quero você pronto, mas começar o jogo, não. Não. Lá em São Bernardo, a Ponte lá, aliás, dá um azar danado. Você pegar a estatística da Ponte aí em São Bernardo, lá no 1º de maio, é o circo dos horrores. A Ponte nunca ganha lá, nem empata. Então o jogo é terrivelmente difícil e eu não mexeria no miolo de zaga, mesmo com todo respeito, já estando pronto, se estiver pronto, o David Braz. Nina, banco. E no momento oportuno, se necessário, suspensão, contusão dos agora titulares, aí ele volta numa boa e vai continuar ajudando. Batista. Intervalo, voltamos já. O Breno segue depois do intervalo. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h40, seguimos com o Guarani. Diz aí, bebê. Bom, Batista, antes de eu falar da reunião do Conselho Deliberativo, eu vou passar uma informação, até para quem está nos acompanhando no YouTube, mostrar a foto dele. O João Pim, 20 anos de idade, lateral direito do Guarani, ele foi negociado com o CRB. A princípio, pelo que está aqui na informação que eu vi, né, é para integrar a equipe sub-20 do CRB. Esse jogador foi um dos que chamou a atenção na Copinha, na Copa São Paulo desse ano. Para se ter uma ideia, tô aqui com a ficha dele, né? Esse ano ele jogou 5 jogos pelo sub-20, o ano passado ele jogou 22 jogos pelo Sub-20, mais um pelo Guarani B, 20 anos de idade, o lateral direito. Agora, se a gente fizer uma comparação, e antes de eu falar da reunião do Conselho, eu vou passar para vocês comentarem, eu não sei quem avalia esse tipo de situação para liberar jogador para o CRB, não sei como foi o tipo de negociação, porque o Guarani não falou se foi empréstimo, se foi venda, mas o Guarani precisa de lateral direito. Não tem lateral direito. Tem o Ian da base que não tem oportunidade com o Hélio. E os caras liberam para o CRB um jogador de 20 anos de idade, sendo que ontem mesmo a gente viu o time da Ferroviária cheio de garotos. A maioria daqueles garotos lá na faixa de 19 anos de idade. Tinha até jogador de 16 anos, correndo, tendo oportunidade, jogando bastante a Série C. Não dá para entender quem faz negócio no Guarani, Batista. Eu também não consigo entender, porque se tivesse um jogador convencendo, jogando muito, aí você libera para, como se diz, né, ganhar rodagem. Mas não é o caso do Guarani, porque o Inayan não tem condições de jogar no Guarani. Ontem, mais um vexame. Ele tomou a bola no meio das pernas e ainda ficou levantando o braço, acusando lá alguma coisa, né? E aí toma o gol. Então, muito fraco. O João Pim disputou a Copa São Paulo, é isso? É aquele Pim da Copa São Paulo, lateral direito. Exatamente. Ele era chamado de Pim, João Pim. Só que o Guarani a gente sabe, né? Ontem o Kevin teve mais oportunidades porque o Luca machucou. Mas o Guarani não tem dado os últimos 2 treinadores, o Matheus e também o Hélio, oportunidades para garotos da base. Se os jogadores, como você disse, eu concordo 100%, tivessem arrebentando os jogadores que estão como titulares, mas a gente viu na Ferroviária que o negócio é totalmente diferente. Será que a base da Ferroviária é tão melhor do que a base do Guarani, né, Batista? E aí, CH, João Pim teria lugar nesse time do Guarani? Isso é muito difícil da gente afirmar, mas que negociar jogador de base, principalmente o Pim, que foi bem na Taça São Paulo, eu não acho inteligente. Agora, eu não sei o que envolve, né, Batista? A gente não sabe detalhes dessa negociação.
se o Guarani pegou ou não dinheiro, se empresário ou não adiantou dinheiro para o Guarani. A gente não sabe. Agora, tecnicamente falando, está muito clara para mim uma situação. Há pouca oportunidade, pelo menos no comando do Hélio Cizenato, para jogadores da base. E para você, Tigrão, a opinião aí sobre o João Pim, você que também acompanhou a Copa São Paulo. Sim, acompanhei. Eu sou frontalmente contra. Não teria espaço hoje para disputar a posição no Guarani como titular. Mas, por conceito, eu sou sempre contra. Agora, se estivesse liberando para o Palmeiras, com 40%, né, de participação, mantendo 40% dos direitos econômicos, numa possível futura negociação, tudo bem. Com todo o respeito. Agora, você manda o jogador pro CRB? Onde é que tá o segredo aí? Onde é que tá o pulo do gato? Ou a flechada do índio? Que vantagem Maria leva? O que justifica? Com a palavra, a diretoria do Guarani. Seguindo, bebê. Bom, Batista, agora eu vou falar a respeito da reunião do Conselho Deliberativo, né? Trazer alguns pontos importantes, porque hoje tem reunião do Conselho Deliberativo e amanhã tem reunião com os sócios. Eu vou até pedir para o Lucas colocar na tela o edital de convocação da reunião. Ficam convocados todos os conselheiros deliberativos do Guarani em recuperação judicial, em dia com a tesouraria, para participarem, né, da reunião extraordinária de forma virtual. Vai ser daqui a pouquinho, né? Dia 28, começa às 19 horas em chamada única, duração máxima de 4 horas. Qual que é a ordem do dia? Deliberar sobre os relatórios de atividades e balancetes apresentados pelo Conselho de Administração, a apreciação do relatório anual do Conselho de Administração e do balanço anual, acompanhado de pareceres dos conselhos fiscal e também da auditoria independente, e elaboração de parecer do Conselho Deliberativo acerca dos itens anteriores, opinando pela aprovação ou reprovação das contas da gestão em curso. Assinado pelo André Ricardo Torquato Gomes, que é o presidente do Conselho Deliberativo, o doutor André Torquato. Aliás, eu conversei com ele, Batista, venho conversando há alguns dias, o doutor André Torquato, para falar a respeito se já marcaram ou não as novas eleições, porque qual foi a ordem da juíza, né, que tinha impugnado as eleições do Guarani e depois ela liberou para que essa gestão que está em andamento continue até as próximas eleições, e do dia que ela liberou, ela pediu para remarcar as eleições em 1 mês. Ele me disse que o Guarani pediu para a juíza, para ela, uma data específica que não foi colocada. Só que o Guarani ainda não marcou essa eleição. Eu estava aguardando eleição já no mês que vem, mas o Guarani ainda não marcou a data da eleição, porque pediu para a juíza uma data específica, se há uma data específica para ela apontar. É claro que o Guarani ganha tempo também com relação a isso, e o Guarani está tentando reverter essa situação na justiça para não ter eleições novamente. Vamos aguardar para saber o que vai acontecer nos próximos dias. O Conselho Deliberativo, pelo que eu sei, tem muitos conselheiros que não estão satisfeitos com tudo que está acontecendo. Estão questionando. Vamos esperar, né, para ver o que vai acontecer e qual será a data das próximas eleições, porque a juíza determinou que o Guarani vai ter que passar por novas eleições, Batista. Jorge Luiz Morales, Campinas, Jardim Chapadas. Olá, pessoal da Band, boa noite. Não tá na hora de dar uma Deve chance... ser Chapadão, né, Batista? Mas tá escrito Chapadas aqui, né, Tigrão? Eu tô lendo do jeito que ele escreveu, né? Sim, claro. Mas é aqueles... Chapadas eu acho que não tem, não. Eu acho que é aqueles erros do corretor ortográfico aí, ou um errinho de digitação.
Depois Pode ele ser. manda aí pra dizer se for Chapadas, eu gostaria até de saber onde é. E o Jorge Luiz Morales está dizendo: olá pessoal da Band, boa noite. Não está na hora de dar uma chance ao goleiro Matheus, pois o Kaique não está jogando metade do que jogava na Ponte. Por isso liberaria ele. Nossa. Mas se tem uma coisa que o Guarani tem de bom é goleiro, né? Mas o Jorge Luiz Morales está dizendo que não liberaria o Kaique França e daria oportunidade para o Matheus Klaus. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala Batista, Felipe de Campinas. Ô Tigrão, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, você tá defendendo essa campanha ridícula do Guarani? Pelo amor de Deus, gente. É a maior folha da Série C, a maior folha. E o time está em 10º lugar, jogando uma bolinha pífia. E você defendendo? E ontem você falou que o Guarani ia ganhar desse time B da Ferroviária. Agora você tá se defendendo, falando que o time, que é mais difícil jogar contra time alternativo. Pelo amor de Deus, faça-me o favor. O Wellington, Falou. é o nome dele, o Wellington. Não, acho que é Felipe, né? Felipe? Felipe do Centro. Fala Batista, Felipe de Campinas. Felipe. Beijo pra você, viu, Felipe? O que eu quis dizer, né, Felipe, é outra coisa, né? Eu falei aqui que, às vezes, nem sempre a nossa comunicação é bem assimilada. E aí, às vezes, a culpa é de quem está emitindo e não de quem está recebendo. Pode ser culpa minha. Eu disse que o Guarani, com 6 pontos, está a 2 pontos do Paysandu, que é o 3º. E está a 0 ponto do Caxias, que é o 8º. Não estou defendendo campanha nenhuma, companheiro. Por favor, não coloque palavras na minha boca. O que eu disse é que preocupa muito o desempenho, mas a pontuação ainda não preocupa. Se o Guarani, dependendo dos resultados, se ele ganhar, tem o C, né, Felipe? Tem o C. Mas se ele ganhar do Santa Cruz, o que vai acontecer? O Guarani, eu não estou defendendo ninguém, eu coloquei todos os defeitos do time aqui na zaga, no meio de campo. Só disse que não foi a pior partida. Ganhando do Santa Cruz em casa, ele vai brigar pela 3ª colocação. E você vai falar, é? De 10º para 3º? Então vocês precisam parar de ser levianos e transformar tudo em terra arrasada em 4 rodadas. Agora, se o Guarani tivesse sem pontuar, ou tivesse como o Itabaiana, ou a Itabaiana, que só tem 1 ponto e ganhou contra o Guarani esse ponto, 1 ponto contra o 8º colocado hoje, que já tem 6, o Luz Amarela. Mas o Guarani tem o mesmo número de quem estaria classificado para a 2ª fase. A diferença aqui é de 1 vitória com relação ao Caxias e ao Maringá. Entendeu? Tem 6 pontos. Então, eu não sei por que, faça meu favor, pelo amor de Deus. Eu disse ontem aqui, cuidado com esse negócio de time alternativo. Só isso que eu disse. A pontuação, não estou defendendo campanha de ninguém, companheiro. A pontuação, até este momento, não me preocupa, mas o desempenho me preocupa sim. O desempenho não é bom, o treinador tem que dar um jeito na vida dele, nós já cobramos bastante, vamos continuar cobrando bastante, mas você, como péssimo bugrino, que gosta de quanto pior, melhor, vá lá no estádio sábado e comece a vaiar desde o primeiro lance do jogo. Você vai ajudar pra caramba com esse seu pessimismo, com essa sua acidez, para um time que não está jogando bem, mas você já quer derrubar tudo. Então calma, acabei de dizer, ganhando o jogo, briga pela 3ª colocação. Aí, por favor, na segunda-feira, me mande uma mensagem de novo, dizendo que eu estava errado. E se o Guarani perder jogando mal, nós vamos continuar apostando em problemas sérios. Nós vamos continuar cobrando muito. E afirmo a você, mas seja bom, bugrino, afirmo a você, em caso de empate,
pela cobrança que está, inclusive nossa aqui, que existem empates e empates. Se empatar jogando mal, não sei se o treinador continua. Ninguém aqui tá dourando pílula não, companheiro. Aqui é raiz, meu velho. Só que também transformar tudo em terra arrasada, tendo a mesma pontuação de quem estaria na segunda fase hoje, eu não vou fazer isso. Se você quer fazer, te respeito, obrigado pela audiência, mas vá lá no campo, aplauda o seu time, porque do jeito que você está, me fica a impressão que você vai disfarçado na torcida do Santa Cruz só para vaiar o Guarani, e você se desbugrino. Hoje até às 7, em intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara
são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito. Assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como peru e é leve como peru e 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Rádio Bandeirantes. Valeu, gente. Muito obrigado a todos. Na sequência, vem aí futebol em toda a rede. Valeu, até amanhã. Tchau. Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Volta jogando pela quarta zaga, trabalha a bola mais uma vez para a equipe do Santos. Lucas Veríssimo recolhe no campo de defesa para a meia direita, de outra passe à frente, sofre a falta. Para o jogo, árbitro, falta marcada em cima do jogador do Santos, a primeira. Na direita pro Peixe, Everton. Bem perto ali da risca do central, Gabigol era quem estava tentando voltar para segurar, para pegar a bola ainda no campo de defesa, foi empurrado, falta marcada, campo de defesa, Mike na bola. Placar de 0-0, comecinho de jogo para você ligado na Bandeirantes, o torcedor do Peixe Praia Grande também em peso conosco aqui, manda mensagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Oswaldo Cruz. Alô, Alencar também conosco. Vem pro campo de ataque o Santos, Roleiser por dentro para Gabigol. Tentou a devolução, vai nos pés do goleiro. Firme inteiro de azul claro dentro do gol, faz a defesa. O Gil Everton Ramos. E o Santos que trabalhava bem pelo lado direito com o Mike e Roleiser tabelando. Ele consegue o passe pro Gabigol. Gabigol tentou devolver a bola pro Roleiser, mas ele não se colocou à frente, acabou perdendo ali a bola. Ela fica na mão do goleiro paraguaio. Vem Santos pro campo de ataque para a meia esquerda, Escobar pisa na bola, trabalha um pouquinho mais atrás para Neymar, tenta a devolução para a meia esquerda para Escobar, na linha de fundo, corta a marcação do São Lourenço. Sai em linha de fundo, tiro de meta pro São Lourenço bater, né, Everton? Tava tentando sair por ali. O Herrera, o Escobar tentando numa pressão recuperar a posse de bola pro Santos. A bola acaba sendo jogada contra o lateral do Peixe pela linha de fundo. Tiro de meta pro São Lourenço. Cabos elétricos Sil é líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar.